Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live de 2021. Iniciando aí com meus amigos, o Antônio Carlos, o Ezequiel, o Rafael, direto de Miami, e todos vocês aí que estão chegando para trocar ideias e para a gente poder conversar um pouco sobre a motelaria no final de 2020, a motelaria nesse início de 2021, quais são as expectativas, quais que são, qual que é a visão que nós temos, a nossa empresa tem em relação à motelaria para esse ano. Vou traçar algumas informações aí sobre a nova motelaria, né? O que vem a ser esse movimento que está ganhando força, e mais algumas coisas sobre investimento. Então hoje é uma live bem interessante, é a nossa primeira live de 2021, né? Hoje marca o início das nossas lives, retomando aí o conteúdo, a troca, que é o objetivo desse nosso perfil aqui no Instagram, agregar conteúdo, agregar informações úteis ao segmento moteleiro. Tá aí também chegando o nosso amigo Edu, lá da região de Sorocaba, grande parceiro, membro da AB Motéis também, um grande moteleiro que vive uma transformação no seu motel. E eu estava lendo agora há pouco, enquanto o pessoal vai entrando contando uma história, uma questão, né, sobre a ótica de enxergar o 2020, né? E aí os dados do IBRAVIN, né, o Instituto Brasileiro de Vinho, ele traz que a venda de espumantes, né, a venda de garrafas de espumantes caiu. Cumprimentar também a Carla, que está aí, a nossa cliente, inclusive, a Cíntia, o pessoal do Lamore também, de Ourinhos, o Gilson, tive a oportunidade de estar lá. A venda de isso, eu estava falando da venda de espumantes, né? Estou contextualizando aqui uma situação enquanto o pessoal vai entrando para a gente começar a falar de motelaria. A venda de espumantes em 2020 caiu 800 mil litros, em torno de 1 milhão de garrafas, a menos que 2019, né? Então, principalmente pela queda nas comemorações. Mas veja que interessante, né? Houve um incremento de mais de 8 milhões de litros, né? Ou seja, muito mais do que a queda de espumantes, na venda de vinhos nacionais, principalmente pela questão do dólar, né? E há uma percepção de melhora na qualidade do vinho nacional. Mas é bem uma questão de ótica, né? De enxergar 2020 num setor que é um setor que não tem a ver com nós, porque é indústria, mas a gente vende também, né, esse tipo de insumos, principalmente espumantes, na motelaria vende bem mais que vinho e espumantes. Mas é interessante notar, né, porque ao mesmo tempo que tu tem uma queda relativamente grande, se tu olhar um número absoluto, 1 milhão de garrafas, né, em espumantes, tu tem por outro lado um aumento de 8 milhões na venda de vinhos, né? Então acabou sendo um ano muito bom para os produtores de vinhos nacionais, como também para outros segmentos. Alguns sofreram mais e outros sofreram menos, né? A motelaria, e já começando a entrar aí no início do nosso tema dessa live de hoje, a motelaria terminou 2020, do meu ponto de vista e dos motéis que nós analisamos. Eu já tenho alguns moteleiros que fizeram fechamento do ano, alguns fecharam apenas dezembro, a gente já fechou os anos, então a gente consegue ter aí alguns dados, algumas informações mais gerais. Claro que apurados empiricamente, baseado naquelas informações que a gente tem acesso. Mas o que a gente nota é que o último trimestre ele fechou com uma força muito boa no segmento moteleiro, né? Ele fechou com força, embora a gente teve um buraco, né? Até alguns dias eu botei um gráfico, eu vou colocar amanhã, eu coloco de novo nos stories, um gráfico, inclusive de alguns motéis que a gente atua, do V, bem clássico, assim, lá no mês de abril e maio, né? Que teve aquela queda tremenda,
motéis fecharam, né? Então ficaram zero de faturamento no mês de abril, alguns ficaram no mês de maio. E é óbvio que isso, quando a gente olha o ano de 2020, impacta no resultado anual. Impacta. Então, mesmo alguns motéis que tiveram um crescimento muito forte no último trimestre, tá? A gente teve casos ali que a gente viu de motéis que cresceram até 30% no mês de dezembro, comparado 2019 com 2020, alguns outros 25%, mas mesmo com esse resultado mais forte, mais puxado nos últimos 3 meses, teve motéis que fecharam 2019 comparando com 2020 no 0 a 0, ou seja, sem nada de crescimento. Teve alguns que fecharam com um crescimento de 20%, de 27%. Inclusive eu coloquei aqui um moteleiro que está numa praça relativamente difícil de trabalhar e fechou aí o ano com 27%. E teve também alguns que fecharam com queda. Teve alguns que não conseguiram recuperar essa queda desses meses fechados. Então teve alguns motéis que caíram 5%, teve alguns motéis que caíram 10%. Eu acompanhei um motel que caiu 25% do comparativo 2019-2020. Então, o que eu quero trazer para vocês em relação a esse fechamento, primeiro, há muita distinção, há muita diferença em alguns tipos de motéis e no estágio que o teu motel, que o teu empreendimento tá. Via de regra, pelo que eu analiso, os empreendimentos que vinham já numa transformação, então aqueles que já estavam operando algumas coisas, algumas melhorias, eles já vinham fazendo algumas melhorias e tinham, presta atenção que isso é importante, capacidade ociosa, ou seja, eles tinham sérios problemas em taxa de ocupação, então motéis com baixas taxas de ocupações, mas que estavam se transformando para aquilo que eu vou falar adiante da nova motelaria. Então, esse perfil de motel, tá? Esse perfil de motel conseguiu dar um up maior em 2020. Por quê? Porque estava pronto, arrumou a cama, né? Arrumou o negócio para esperar os clientes. E o que faltava, o que faltava? Faltava os clientes. Mas aí a mudança, esse choque da nova motelaria, algumas coisas mais que aconteceram em 2020, que eu já vou falar, que a mudança de paradigma fez com que ele tivesse pronto, esse motel estava pronto para receber. E aí ele teve um impulso, daqui a pouco de poder crescer 30, 40. A gente teve até alguns casos de clientes nossos que cresceram até 2 vezes o faturamento. Mas é que no estágio do crescimento que ele estava, ele havia potencial para isso, tá? Então isso é coisa que a gente tem que ter muito claro na cabeça, porque, pessoal, não esqueçam, tá? Nosso negócio não é varejo. Nós vendemos estadias, nosso negócio é prestação de serviço. E nós temos um limitante, a gente não tem estoque. Nosso estoque é limitado de suítes. Então nosso estoque ele é atrelado a 2 pontos, tá? Infelizmente, hoje eu não tenho o que fazer, César. Onde eu estou aqui é a internet. O nosso estoque ele é ligado em 2 pontos, tá? O primeiro ponto é as suítes, o número de suítes que tu tem disponíveis. E o segundo ponto é o tempo. Então, por exemplo, se tu tem um motel com 10 quartos, tá? E ele tá totalmente ocupado, tu não tem estoque para vender, tu não pode guardar. Bom, então eu pego aquelas 10 horas, ou aquelas 4 horas da segunda-feira de manhã e vou guardar elas para mim poder ocupar no sábado à noite. Tu não tem como fazer isso. E é por isso que se tu já tiver, presta atenção, se tu já tiver um motel com uma taxa de ocupação muito alta, é difícil de tu, como é que tu vai fazer para dar o passo superior? Como que tu faz? Tu pode incrementar o ticket médio. Mas se tu incrementar demais o ticket médio, tu pode ser que tu não consiga público-alvo para aquele teu ticket médio que tu almeja. Porque o ticket médio não dá para te aumentar ad eterno. Vou sempre subir meu ticket médio 10, 20%. Mas vai chegar um momento que, dependendo da praça onde tu estiver localizado, tu não vai ter público que é apto a pagar. Daqui a pouco tu até vai ter, mas esse público é tão pequeno que vai baixar a tua taxa de ocupação.
Então, isso é um conceito que o moteleiro tem que ter muito claro na cabeça dele. Muito claro. E é por isso, eu inclusive hoje, quando eu estava desenhando essa live, eu ainda pensei, isso merece uma outra live, tá? Uma aula, uma live. Depois eu vou falar um pouquinho da escola de motelaria, devo gravar algumas aulas e uma delas é sobre essa questão de estágio de crescimento. Pode até ser uma live de repente. Que é exatamente isso, em que estágio da transformação do teu motel, que estágio que tu tá, que tu pode daqui a pouco, quanto que será que tu pode crescer, será que a tua taxa de ocupação permite... Hoje alguém perguntou aqui, e eu tenho respondido a algumas perguntas com respostas muito completas, tá? Aproveitem, pessoal. Então, hoje alguém até perguntou, falou assim, Vinícius, como é que eu sei a questão de ampliar o motel? Eu até mencionei, se tiver com uma taxa de ocupação acima de 3, para mim, tá? Se eu olho um motel que tem uma taxa de ocupação acima de 3, eu já me acende uma luz amarela. Eu já sei que ali, daqui a pouco, dependendo do ticket médio, dá para aumentar. Aumentar que eu digo de tamanho. Tá? Então isso é muito interessante. E é por isso, olha como funcionam as coisas. Por isso que você sabe, a gente está com uma captação de investidores para Campinas, né? A gente tem lá o Drops Campinas, é uma operação que já está dentro do nosso grupo, né? É uma operação já que está em fase de transformação do Drops, embora a gente ainda não começou as reformas, nós vamos começar agora em janeiro. E isso a gente oportuniza que qualquer pessoa possa investir nesse negócio, possa comprar uma cota lá e ser um investidor a partir de R$5.000, tá? E quem é investidor, tá? Quem é investidor, por exemplo, quem investiu na SP Hotelaria, que são as unidades que a gente tem em São José do Rio Preto e Barretos, né? Lá a gente tem exatamente uma situação como eu estou relatando aqui. Lá são 3 empreendimentos com perfis diferentes e um empreendimento tem uma taxa de ocupação muito alta. Então o que faz com isso? Então faz com que a estratégia é totalmente diversa. Totalmente diversa a estratégia desse empreendimento que tem uma taxa de ocupação alta do que o outro empreendimento que tem uma taxa de ocupação baixa. Onde que está o potencial maior de aumentar o faturamento de quem é investidor lá na SP Hotelaria, tá? Naquele que tem a taxa de ocupação baixa. Porque o que tem a taxa de ocupação alta, eu já tenho que analisar a questão do ticket médio, se o mercado absorve aquele ticket médio mais alto para eu poder aumentar o faturamento. Ou eu aumento o tamanho do motel. Agora, o que eu tenho taxa de ocupação mais baixa é onde eu posso direcionar os investimentos, que foi exatamente isso que a gente fez. Para quê? Porque ele é o mais rápido a gente consegue entregar resultado, que é o objetivo do investidor. E é por isso que eu sempre falo e insisto. Agora, Vinícius, eu quero entrar nessa hotelaria lá, quero acompanhar essa transformação. Não dá, porque lá é uma captação que a gente abriu e fechou. Como está nesse exato momento a de Campinas, é a mesma coisa. Então, o investidor que entra ali em Campinas, ele vai receber todo mês um relatório, onde está escrito o que está sendo feito, algumas fotos e mais os dados financeiros e operacionais do empreendimento. Ou seja, um benchmarking. E o mais interessante é que tu não paga para ter isso, tu ganha, né? Porque na realidade tu está investindo, tu vai poder, daqui a 36 meses tu resgata o teu valor. Então, a gente tem ali 220, 218, alguma coisa assim, investidores, tá? Ao total, dentro da plataforma da Blocks. No Drops Campinas já são 80 investidores, a gente está com 940 mil, quase R$1 milhão. Então essas pessoas vão poder acompanhar exatamente essa transformação que eu estou falando aqui, vou falar nessa live, em tempo real. Todos os meses vai receber um relatório, vai poder acompanhar e ter insights, inclusive para o seu próprio negócio. É por isso que é uma grande oportunidade, por isso que eu insisto. Agora não adianta também, essa oferta deve encerrar na semana que vem, no final da semana que vem. Não adianta também falar assim, Vinícius, depois eu vou entrar. Não dá. Entrou ali, acabou. Depois é só no próximo. E além do mais, a rentabilidade está extremamente atrativa. Fica o convite, quem quiser, o link está na bio. Mas vamos voltar aqui para cá. A gente estava falando então do cenário final de 2020. Né? Cenário final de 2020, último trimestre muito forte. Via de regra,
na grande maioria dos motéis que a gente atua, lembrando sempre, dependendo do estágio que esse motel estava, tá? Se ele já tinha uma ociosidade, ele tinha potencial para aumentar a sua taxa de ocupação e, consequentemente, aumentar o seu faturamento. Agora, se já era um motel que vinha apertado, aí é muito difícil tu conseguir apertar mais ainda. Às vezes tu consegue dar um incremento. A gente tem um cliente nosso que aconteceu isso, a gente deu um incremento no ticket médio, principalmente, aumentamos aí cerca de 15, 20% do ticket médio, tinha espaço para isso, tinha mercado para isso, então ele acabou tendo um ganho de faturamento pelo aumento do ticket médio. Mas claro que não dá para só ficar jogando no ticket médio, porque como eu falei no início, tu vai daqui a pouco não ter público-alvo para o teu motel, tá? Então esse é o cenário final de 2020. O que a gente vê para 2021, né? O que eu enxergo, que eu converso, a gente discute. Eu pago alguns mentores, né? A gente tem alguns mentores. Aproveitei esse mês de dezembro para fazer isso. Então eu fiz 3 mentorias com o pessoal que é aquilo que a gente almeja. Então, presidente de redes, presidente de conselhos. A gente faz parte da Endeavor, né? A Zeax foi selecionada há 3 anos atrás, 4 anos atrás, para o Scale Up da Endeavor. Então a gente tem alguns mentores que nos auxiliam, a gente faz parte da Associação Brasileira de Franquias, né? Então isso faz com que haja um network muito importante, principalmente para ter insights do mercado, né? O que a gente enxerga. Então 2021, na motelaria, que é o que interessa para vocês, né? Não economia vocês vão ouvir os economistas falar, não o Vinícius, o que a gente vê, tá? O que acabou acontecendo? Hoje ainda, para vocês terem uma ideia, hoje eu recebi uma notícia da nossa equipe de marketing, principalmente da inteligência do marketing, em relação ao perfil do motel, perfil numa unidade. A gente ainda não fez esse levantamento em todas, agora a gente vai cruzar amanhã para ver, que principalmente no último trimestre agora, do mês de dezembro, do ano de 2020, a gente viu um incremento do número de clientes na faixa etária dos 18 aos 24. Tá? Algo interessante, porque a faixa etária, tá, que a gente mede, que majoritariamente, né, que na maioria que frequenta motéis, é dos 24 aos 35, 24 até os 40, né, mais ou menos. Essa é aquela divisão que a própria internet faz hoje, que é a mesma que a gente faz na pesquisa, mas é dos 24 aos 40 anos, que é o público forte. Ah, Vinícius, mas eu atendo também terceira idade, eu atendo mais jovem. Claro, pessoal que atende, mas a gente está falando a maioria, tá? A maioria. E a gente viu um aumento considerável nessa faixa etária, tá? Algo interessante de se analisar, né? Então, o jovem, que até então alguns diziam que não frequentava motel, também está indo com força agora nos motéis, né? Um movimento diferente. E isso, pessoal, a gente tem 2 pontos aí para chamar a atenção, 2 pontos importantíssimos, né? Primeiro, tá? Que eu acho que é o grande ganho da pandemia para a nova motelaria, não para a antiga motelaria, é a mudança de paradigma, né? Motel, vocês viram, eu coloquei, quem acompanha, né? Eu coloquei uma história aqui ali antes do ano novo, que inclusive teve alguns motéis que foram pesquisados sobre o Réveillon no motel. Pessoal, eu trabalho já no segmento, né? Eu comecei no operacional lá em 1993, né? Não vou contar essa história de novo, que quem já ouviu aqui está careca de saber. E eu passei vários anos dentro de motéis, inclusive Réveillon, passei Réveillon revisando suíte já, etc. Isso não vem ao caso. Mas o que eu queria dizer é que eu acompanho já, então desde 93, 94, os Réveillons em motel. Como é que era, como é que tinha. Eu me lembro que no passado a gente tinha um movimento grande no Réveillon, sabe? A gente tinha movimentos grandes no Réveillon no passado, uns 20 anos atrás. E era como se segunda data, assim, o pessoal saía da festa e ia comemorar no motel. E depois, eu até conversei isso com alguns moteleiros mais antigos e eles confirmaram essa percepção, né? E aí, depois, acabou diminuindo. Então a gente acabou perdendo essa data do Réveillon no motel, embora eu sei que tem alguns moteleiros que conseguiam fazer esforço ainda devendo. Mas esse ano algo me chamou a atenção, sabe? O que aconteceu esse ano? A gente conseguiu ver aí
eu vi pela primeira vez, né, em unidades que a gente atua, e hoje tem sistema, e pode olhar na hora, lá na hora da virada, ou 2 horas antes, que tinha suítes efetivamente ocupadas. Chegou um momento que as melhores suítes dos motéis, as pessoas passaram comemorando dentro dos motéis. Dentro dos motéis. Então isso estava lotado? Não, não estava lotado na hora do Réveillon, e eu acho difícil estar lotado, mas tu tinha pessoas que optaram por passar o ano novo dentro do motel. E isso é uma mudança de paradigma, até porque eu fiz essa análise não só numa cidade, nem num estado, é uma análise feita a nível nacional. Então, isso é uma mudança de paradigma. Motel deixou já de ser aquilo que eu falei lá no meu livro de 2019, que era o que a gente chamava de futuro da motelaria. Esse futuro foi puxado para cá, entendeu? A gente ganhou alguns anos nessa quebra de paradigma. A gente ganhou alguns anos. Eu conversei, vocês conhecem o Rodolfo do Guia do Motéis, eu conversei com ele. No final de dezembro, a gente teve uma longa conversa, e esse foi um dos temas que a gente falou. Falei, Rodolfo, tu veja aquilo que a gente falava. Ele também é uma pessoa que divulga muito essa nova motelaria, como também o Felipe e o Léo da B Motéis, e toda a B Motéis, né? O professor também que tem nos assistindo. Então, a gente ganhou anos, tá? Daqui a pouco um movimento de 3, 4, 5 anos, a gente ganhou anos, porque houve essa mudança de paradigma. O pessoal que não frequentava motel foram obrigados a frequentar como uma alternativa de lazer, tipo, precisamos fazer alguma coisa, precisamos chegar a fazer alguma coisa, e foram aos motéis e se surpreenderam, tá? Aí sim, daqui a pouco a gente vai falar da nova motelaria. Se surpreenderam com a nova motelaria, não com os motéis antigos, né? Os motéis antigos acabaram tendo daqui a pouco até um pico de movimento, mas é insustentável, porque o cliente vai e não vai voltar. Agora, quem já vinha fazendo a lição de casa, quem estava com um ambiente legal, um serviço legal, uma comunicação legal para poder chamar esse hóspede, viu o negócio performar bem. Viu o negócio performar bem. E esse movimento, pessoal, não é voo da galinha, não é cresceu e acabou, porque isso envolve uma mudança cultural. Então, se nós tínhamos 25% da população que frequentava motéis, a gente pode ter em algumas cidades hoje 30%, 40% da população que frequenta motéis. E isso, se a gente olhar a nível nacional, em dados de mercado moteleiro, é muito relevante. A gente está falando de bilhões de reais, né? Não é milhões. Quando a gente fala de aumentou 5% o número de frequentadores, é muita gente, tá? É muita gente que está voltando a frequentar motéis. Então, isso é uma mudança de paradigma, e isso, tá? Do nosso ponto de vista, não só do Vinícius, mas de um grupo de pessoas que eu converso e também no que eu represento, que é a nossa empresa, a Zeax, a gente entende que essa mudança de paradigma veio para ficar. É para todos? Não, não é para todos. Mas por que, Vinícius? Porque tem gente que não vai mudar, tem gente que vai continuar do mesmo jeito, tem motel que vai virar prédio. Eu coloquei ontem também um stories aqui sobre um motel que está num local extremamente valorizado, muito valorizado, onde erguem torres comerciais, já compraram 3, 4 motéis em volta, construíram torres comerciais. É impossível pelo VGV de uma obra, o valor geral de vendas, tu competir, porque quanto a pessoa vai conseguir rentabilizar naquele terreno não vai sustentar o motel. E não há nada de errado nisso, nada. Ele simplesmente vai ter que colocar o motel em outro lugar. Bom, mas esse movimento, tá? Esse movimento, ele veio para ficar, pessoal. Ele veio para ficar. Então, 2021, né? Que é o ano que começou, oficialmente para alguns hoje, é o ano que a gente pode dizer que temos a pandemia ainda, né? Ela não se eliminou, e o motel ele está voltando à moda, né? O motel está ficando na moda novamente. Agora, tudo que fica na moda, né? Chama atenção. Vamos manter os 2 pés no chão, tá?
Os dois pés no chão. Então, eu sei já saiu alguns negócios moteleiros com valores elevados, né? Tem grupos, às vezes, que adquirem motéis com os valores que às vezes a conta não fecha, do meu ponto de vista, mas cada um sabe como faz o negócio. Mas o que eu enxergo é o mercado, ele tá bom, tá? Ele tá um mercado bom moteleiro e deve continuar assim em 2021. O que a gente tem que ter atenção, e isso a pandemia nos ensinou, nós tivemos motéis fechados em abril, tem muita gente aqui que está me ouvindo que teve também, é cuidar o excesso de confiança, cuidar a inflação, a gente está aí com o GPM na casa de 20%, cuidar os fornecedores, quem efetivamente foi parceiro, né? Quem não deixou na mão o teu empreendimento no meio da pandemia. Então isso é importante, a gente ter esse cuidado nesse 2021. Cuidar o caixa, né? Eu conversei com muitos moteleiros, pequenos empreendedores, né? Gente que tem negócio pequeno, motel que fatura às vezes 100 mil, 120 mil por mês, até menores, motel que fatura 50, 60 mil, às vezes é um moteleiro só, trabalhando, a família, e falando, Vinícius, aprendi que eu preciso ter uma reserva de caixa, né, para pagar as despesas. Eu falei, exatamente. Não é aquele fluxo que tu não sabe para onde vai o dinheiro, só vai gastando e compra e não sobra nada e paga tudo e de casa e não sabe, mistura tudo. Então tem muito moteleiro que aprendeu que precisa ter uma reserva de caixa, porque de uma hora para outra pode simplesmente teu empreendimento ser fechado e tu vai fazer o quê? Então isso foi um aprendizado que deve seguir em 2021. Não é porque o mercado está aquecido e você não tem que continuar sendo diligente com o teu caixa. Tem que ser. Tu tem que ter uma reserva de caixa, um negócio, e fazer aí a gestão adequada do fluxo de investimentos. Que aí entra um outro ponto, né? Porque quando o mercado começa a se aquecer, a gente começa a ver os investimentos desenfreados, os investimentos sem conta que eu falo é sem cálculo, sem entender o que está fazendo. E motel, pessoal, não é um negócio simples. Por quê? Porque exige investimento grande. Como grande? Investimento grande. Tu não faz um motel, vou construir um motel do zero com menos de R$1 milhão. Não faz. Tu não faz um motel do zero em menos de 2 anos. Tu precisa escolher um terreno, aprova o projeto, constrói, tem as liberações, alvará, BITSE, é uma série de coisas. Se tu for muito competente, tá? Se for muito competente, do zero até a inauguração tu faz em 2 anos. Mas se for muito competente, tá? Mas muito mesmo. E eu não conheço, tá? Alguém que tenha feito em 2 anos. É difícil. Nós já fizemos em 3 anos, tá? Entre escolher o terreno, aprovar projeto, construir e inaugurar. É muito difícil, até porque depende do governo, né? Mas vamos lá. Então essa é a visão de 2021, né? Essa é a visão que eu tenho e passo para 2021. Eu vejo essa mudança de paradigma, aquilo que o livro, né? Eu escrevi o livro para isso, para quebrar o paradigma da motelaria, para mostrar que os motéis eram realmente um negócio que tinha futuro. Muita gente questionava. Já faz 1 ano e meio, quase 2 anos que eu comecei a escrever o livro em fevereiro de 2019, né, e terminei em abril. Então faz quase 2 anos que eu escrevi. E está muito atual, porque a segunda parte do livro é só sobre a nova motelaria. Na época não tinha esse termo, né? Mas o que eu chamava atenção? Para como ter um motel bem sucedido. E fui bastante criticado até na época pelo livro, mas faz parte da vida, né? E o que vem? Essa questão o livro ele veio quebrar o paradigma, né? E depois a gente está vendo aí a confirmação daquilo que foi escrito lá atrás, acontecendo aí, se espalhando pelo Brasil com vários exemplos. Isso é ótimo, ótimo. Mas, repito, 2021 vai ser um ano bom, mas mantenham os 2 pés no chão, tá? Mantenham os 2 pés no chão. Lembrando vocês, tá? Quem quiser
entender como é gerir o negócio com os pés no chão. Quem quiser fazer parte de um grande investimento, a oferta pública do Drops Campinas está aberta, já são 80 investidores e 940 mil reais captados. Deve encerrar na próxima semana, tá? Convido a todos a conhecer. Seguindo, pessoal, nas recomendações, o título dessa live, né? O título dela é Transformando um Motel em 2021, né? Esse é o título. E quando eu pensei nisso, eu sabia que vocês tinham curiosidade em poder entender como é que foi o final de 2020, o que é a nossa expectativa para 2021. Eu tinha ideia que vocês têm essa necessidade, até porque eu sou questionado todos os dias por inúmeros moteleiros, né, tanto aqui quanto no WhatsApp, sobre essas dúvidas. Mas tinha algo mais, né, que era transformar o seu motel, né? Eu falei, não adianta eu só entregar essa parte e não falar o que precisa realmente ser feito, porque vocês também objetivam saber o caminho a seguir, né? Saber qual o caminho a seguir dentro dos seus motéis, e isso que eu falei agora, de vocês ter esse cuidado com esses pontos, mas mais que isso, né? O que ser feito para se manter, olha a importância, se manter ou iniciar o processo de colocar o teu motel na nova motelaria. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Quando eu falo de nova motelaria, vamos voltar um pouquinho a fita, esse é um termo que eu criei, tá? No auge da pandemia, lá em abril, eu fiz, sei lá, 20, 30 lives, fiz muito trabalho de auxílio para o setor, e na pandemia eu quis diferenciar aqueles motéis antigos, aqueles motéis que não quebraram paradigma nenhum, que continuam do mesmo jeito, daqueles motéis que vinham se transformando, que antes eram poucos e agora já são um número relevante. Ainda não é a maioria do mercado, tá? Tem muita cidade que não tem motel da nova motelaria. E aí o que acontece? Ou às vezes tem só um, né? Ou dois, então tem espaço para mais. Aí nessa época eu criei esse termo, nova motelaria, separando quem fazia o trabalho bem feito e quem não fazia. Foi também nessa época que eu criei a escola de motelaria, né? Que faz parte hoje da nossa plataforma de aulas digitais, e a gente deve lançar em janeiro um acesso. Hoje quem tem acesso à escola são os nossos clientes na área de consultoria, mentoria, tem acesso à escola de motelaria. E a gente tende a lançar algo aberto a todos, né? Mas chegaremos lá num determinado momento. E quando a gente fala de nova motelaria, o que vem, né? O que é, Vinícius, esse negócio de nova motelaria? O meu motel é da nova motelaria, não é? Basicamente, né, para te ser da nova motelaria, tu tem que quebrar os paradigmas. Então tu não pode ser um motel do passado, que tem aquele foco no relacionamento extraconjugal, que tu faça uma comunicação vulgar, que teu serviço seja ruim e que a tua arquitetura esteja desatualizada. Mas a nova motelaria tem estágios, né? Tu tem estágios de evolução do teu motel. Tu não faz tudo do dia para a noite. Que nem acabei de citar aí dessa questão das oportunidades que tem da Blocks, onde a gente faz a captação de investidores. Os investidores têm a oportunidade de acompanhar essa evolução, como quem investiu lá atrás no Drops Brasília. Então o investidor pôde ver exatamente como é que foi toda a transformação e ficou muito satisfeito com o resultado agora, nesse final de ano, né? Então, mas é isso, que é como eu estava falando lá da unidade da SP Hotelaria, a mesma coisa, quem investiu consegue acompanhar. Então isso é uma transformação de um motel. E tem estágios. E a primeira coisa, tá, que vocês têm que entender, eu quero ser parte da nova motelaria, eu quero que meu motel seja da nova motelaria, ou eu já sou da nova motelaria, né? Tem muito aqui que está me assistindo que já está com um motel legal. Primeira coisa é focar no teu negócio, tá? Focar no teu negócio. Deixa de lado a questão das notícias, do que acontece, não foca nisso, foca no teu negócio. Mas e o meu concorrente? Também não foca no teu... Olha, uma vez por ano teu concorrente. Foca no teu negócio, deixa o concorrente de lado, tá? E para de arrumar desculpa, tá? Por isso, quando eu falo de nova motelaria, são 4 pilares, tá? 4 pilares. O primeiro, tem até uma live que depois eu posso até colocar.
Primeiro é a mentalidade do moteleiro, tá? Que agora está mais fácil de quebrar, né? Porque antigamente era mais difícil, tinha que chacoalhar a pessoa e falar assim, cara, olha que o caminho é por aqui. Hoje o pessoal já se deu conta disso, já se deu conta, opa, para aí, eu quero que meu motel fique desse jeito, porque eu tô vendo que ali a coisa tá dando certo, o cara tá crescendo, tem gente crescendo 20, 30% ao ano. Então isso é a primeira coisa, é a mentalidade. E é por isso que uma coisa eu chamo a atenção aqui, pessoal. Sempre que a gente se abre a cabeça, né, para um conhecimento novo, para aquilo que eu tô aqui me prestando a dividir, a gente precisa ser humilde, tá? Humilde. E isso tem muito a ver com colocar os dois pés no chão. Então, sempre que a gente, mesmo na posição que tiver, lembra que eu falei ali que eu contrato mentorias, eu pago mentores, eu busco em quem já é referência, conhecimento, eu sempre busco ser humilde e aprender a estudar o máximo possível, tá? Por quê? Porque tem muito conhecimento, as coisas mudam, a gente precisa estar sempre aprendendo. Então não existe essa história de se jogar para trás, né? Ah, vou me jogar para trás, meu motel aqui cresceu 25%, 20%, vou me jogar para trás, eu não preciso de conhecimento. Não faça isso, tá? Se é uma recomendação que eu posso dar, busque sempre estar acompanhando, estar aprendendo, tá? Se é uma coisa que aconteceu na pandemia, é mostrar. Existe uma frase do Flávio Augusto, né, do Geração de Valor, que eu acho muito legal, que sugiro a quem não siga ele, siga aqui no Instagram também, é um bilionário e compartilha conteúdo gratuitamente. Ele fala, estabilidade não existe, né? Então exatamente isso, estabilidade não existe. Então você precisa ser humilde, ser aberto a conhecimento. Então, independente se o teu motel já está na nova motelaria ou não, se daqui a pouco tu quer entrar na nova motelaria, busque e continue buscando conhecimento e evolução, tá? Evolução. É obrigatório, não dá para parar, tá? Essa é uma recomendação. E aí, quando eu falo da transformação, então, bom, Vinícius, eu quero entender mais ou menos em qual estágio que eu estou desse processo. Basicamente a cabeça, primeiro, né? Esse não tem. Então, se tu já está com a cabeça lá na frente, já está pensando, já acompanha, tem um monte de motel legal que eu sigo. Bom, já passou dessa etapa, então tá show de bola. Depois, as etapas começam a se misturar, né? Porque daí tem o serviço. E pessoal, é uma pergunta que mais faz. Eu gasto muito, eu preciso investir muito para transformar meu motel na nova motelaria. Depende, né? Depende do estágio que tá a tua estrutura. Tem gente que ficou sugando um hotel toda a vida, nunca colocou dinheiro na estrutura e quer que capte clientes. É difícil, né, pessoal? É difícil, não tem milagre também, né? Então, a primeira coisa que tu consegue mudar sem grandes investimentos é o serviço. O serviço depende de unicamente uma coisa, é vontade, né? É vontade. Quem trabalha comigo, e tem gente aqui que está me assistindo que trabalha comigo, sabe que a coisa tem que funcionar. A gente tem um nível de exigência alto e é uma série de ações para poder executar. Então precisa trabalhar. Do céu não cai nada, aprendi isso desde cedo. Então, exatamente isso que eu falo para quem quer efetivamente entrar na nova motelaria. Vai ficar assim, Cris, eu vou deixar a live gravada aqui. Essa questão do serviço, que não precisa tanto investimento, envolve o quê? Treinamento, envolve processo, padronização, contratação adequada da equipe, disciplina, regras, controles. Tudo isso envolve a questão do serviço. E isso é uma parte que tu consegue fazer melhorias com zero ou baixíssimo investimento. Não precisa ter grandes investimentos como é na outros pontos que eu vou falar. Então, pessoal, a primeira, né, quebra de paradigmas que vocês têm que ter, de paradigmas em relação a essa questão da nova motelaria, dependendo do estágio, é a questão do serviço. E atenção, tá? Lembra do que eu falei da humildade? O serviço, a melhoria desse serviço, ela é constante. Constante. Você tem que estar reinventando e organizando o teu serviço sempre. Não dá para se jogar para trás também. E como é que tu vai fazer isso? Tu vai medir como é que o cliente está se sentindo. Lembra que eu falei que hoje o pessoal do marketing teve um insight,
do público que está frequentando um motel, que aumentou em determinada faixa etária. Como é que você acha que a gente sabe disso? Tu acha que é pelo número de seguidores, pelo perfil do seguidor no Instagram? Como é que tu sabe se o seguidor ele é teu cliente? Tu não sabe? Qual é a única forma que tu tem de medir quem está indo lá no teu motel? Perguntando para quem está lá no teu motel. Então só pesquisando aquele cliente que está lá no teu motel que tu vai ter uma informação fidedigna, que tu vai ter exatamente, daqui a pouco o teu NPS, que é um indicador que a gente mede nos nossos motéis, e também, inclusive, quem faz parte aí dos investimentos, está lá no final do relatório, depois que a gente já concluiu essa parte da transformação, né? Tá lá, aparece lá, qual é o NPS do motel? Aí é X, o pessoal está dando nota tal. Por que eu meço isso? Porque eu não confio no voo da galinha. Então, como é que eu sei, por exemplo, que o meu motel, que está crescendo 10, 20%, ele vai crescer 10, 20% ano que vem? Se eu tenho ociosidade, é um sinal. E se eu tenho uma reputação boa, se as pessoas indicariam o meu motel para um amigo. E não é qualquer pessoa, é o cliente que está lá dentro, entendeu? Então, esse tipo de informação, ela mede o teu serviço em tempo real, como também as opiniões que são colocadas na internet, ou daqui a pouco observações que os clientes fazem na tua suíte. Isso é medir em tempo real a qualidade do teu serviço, se o teu serviço está alinhado ou não com a nova motelaria. O terceiro ponto desse tipo de motel é a comunicação. E por isso que eu falei que depois que muda a cabeça do moteleiro, os outros 3 pontos, né? Um é o serviço e o outro é a comunicação, eles começam a se misturar. Quando eu falo de comunicação, eu falo de todas as estratégias de marketing, tá? Todas elas. Desde anúncios, desde redes sociais, site, branding, né? Como é que está a tua apresentação da tua marca, fachada, toda a apresentação que o teu motel tem de comunicar a marca, de captar aquele cliente. É esse que é o intuito desse ponto da nova motelaria. Eu tive a satisfação de 2020 participar aí, ainda tem um moteleiro que vai ser agora em janeiro, tive a satisfação de participar de dezenas de motéis que foram mentorados ou não, ou da consultoria, que trocaram de nome ou trocaram de marca, fizeram uma mudança inteira na comunicação 2020 e a gente viu resultados assim surpreendentes, muito legal mesmo. É um processo que eu gosto muito de participar, eu acompanho diretamente os nossos mentorados em relação a essa parte de como é que está a comunicação, principalmente, pessoal, para evitar comunicação vulgar, comunicação chula, né, que é um termo que a gente usa no Sul, que é essa comunicação de baixo nível, trocadilho. Tem muito motel que ainda usa, tem muita agência de publicidade, agência digital que não entende do segmento moteleiro, tá? Não entende e acredita que isso chama cliente, mas não chama. Eu posso garantir para vocês, porque eu atuo nos dois lados, tanto no lado do digital quanto do lado de ver o faturamento, então não funciona. Embora gere engajamento, não gera dinheiro. E o que todo mundo quer é que venda, né? Que é que capte cliente. Então esse tipo de coisa tem que eliminar da comunicação e ter uma marca, o que a gente chama de branding, né? Que envolve todos os atributos da marca, como a fachada do motel, a experiência do cliente, que seja alinhado com a nova motelaria. Então não adianta daqui a pouco tu mudar lá o teu motel todo, o serviço melhorar e tu não mudar a tua comunicação. Não vai adiantar nada, porque é aqui que vai captar o cliente. No serviço tu vai fidelizar o teu cliente, ele vai lá, vai experimentar. Mas tu vai chamar ele para o teu motel através desse terceiro ponto aqui. É aqui que tu vai captar ele. E aí tu vai sofrer a prova de fogo, que é o serviço, né? Se tu tem pouco recurso, tu vai tentar te matar no serviço para poder prestar um serviço melhor possível, se tu tem pouco dinheiro, que é o que o pessoal me pergunta muito. Agora, se tu tem um pouquinho de recurso, tu vai começar a investir no quarto ponto, né, que é a arquitetura. Que aí é ter uma suíte atualizada, ter uma suíte moderna, uma suíte com uma manutenção adequada,
para também surpreender esse hóspede. Esse é o ponto que mais leva dinheiro, porque aqui tu vai ter que fazer reforma. Mas vejam bem, o pessoal fica trabalhando só achando que pegar o motel é só reformar. Não é, pessoal. Tu tem os outros pontos para fazer. Os outros prontos para fazer. Normalmente o pessoal tem a mentalidade resolvida, mas deixa de lado o serviço e a comunicação. E aí tem um motel bom que não sabe captar cliente. Faz uma comunicação ruim, tá com um branding ruim, aí não adianta nada, tá com uma taxa de ocupação baixa. Então, esses são os pilares. E quando a gente chega na questão da arquitetura, a gente começa aí a entender a questão dos investimentos, né? Que aí é o que o pessoal mais gosta de falar, dos investimentos, como é que é, Vinícius, como é que faz. E aí eu sempre trago a questão de poder analisar, agora os sistemas todos têm o RevPAR, que é legal, que tu pode analisar o RevPAR, tu pode calcular quanto que vai custar uma suíte, e aí tu tem a questão do ROI, né? Qual que é o retorno do investimento dessa suíte. E aí tu pode fazer conta, faz cálculo e conta, monta numa planilha, tu vai conseguir saber exatamente o tempo de retorno que se tu fizer uma determinada suíte no teu motel, o tempo de retorno do investimento. E aí daqui a pouco tu sabe até a taxa de retorno que tu tem. Ah, eu vou conseguir render a 2%, 3%, 1%, 0,5%, 0,2% e assim sucessivamente. Cada caso é um caso, né? O que eu não acredito, tá? E eu falo isso com bastante propriedade, é a questão de retornos surreais, né? Então o pessoal às vezes sonha com uns números que não existem. Se alguém tinha me perguntado uma coisa de 5% de retorno, eu falei, não existe isso. Ah, mas eu fiz. Bom, pode até ser que tu tenha conseguido, mas é algo que não é sustentável, tá? Não é sustentável. Então o que é sustentável? Pensam bem, pessoal. A gente fala de motel, a gente está falando de um negócio, tá? Que dura décadas. O motel que eu comecei a trabalhar, e é onde ainda eu atuo, onde comecei a minha história, ele fez agora, dia 24 de dezembro, 41 anos. 41 anos. 4 décadas de funcionamento e é líder de mercado. Então veja bem, 4 décadas. Então isso é longo prazo. Então não tem que tirar da cabeça esse negócio de retorno em 2 anos, em 3 anos. Eu até conversei esses dias com um moteleiro da geração passada, muito experiente, e ele estava falando que ele inaugurou um motel em 1980, alguma coisa assim, 85, acho que é. E ele falou, Vinícius, eu tirei o investimento em 1 ano. Só que era outra época, pessoal. Era outra época, tu tinha terrenos mais baratos, a construção era diferente, então tu conseguia fazer um retorno muito mais rápido. Mas hoje em dia, não dá para enxergar um negócio de longo prazo assim. Tu tem que enxergar um negócio de longo prazo como um negócio de longo prazo. Então, se tu tiver um motel e se tu tiver um retorno em 5, 6 anos, já é excelente. Já é excelente. Já é um negócio muito atrativo, principalmente a gente acompanhando aí os rendimentos que hoje está tendo nas aplicações financeiras. Tá? Então, isso é uma coisa que às vezes o pessoal me pergunta, e normalmente vem com os números surreais. É a mesma coisa em relação ao tamanho do investimento. Pessoal, pega um arquiteto, tá, e faz a conta por metro quadrado. Tá? Então faz a conta por metro quadrado. Ah, eu quero fazer 20 suítes. Quantos metros quadrados vai dar para te fazer 20 suítes? Quanto vai gastar para fazer 20 suítes? Ah, eu quero fazer um motel com 400 mil reais. Não faz, pessoal, não faz. Não tem como. É só tu fazer a área por metro quadrado. Ah, mas eu vou fazer. Então faça e veja depois quanto vai dar no final. Lembra que tu tem toda a estrutura operacional, tu tem jardim, tem fachada, tem tudo para montar. Então não tem conta mágica. É diferente. Hoje eu ainda coloquei aqui uma história. É diferente de tu abrir um motel do que uma franquia de paleta mexicana. É totalmente diferente. É um negócio imobiliário, é um negócio grande, que envolve uma estrutura. Não se aventure sem conhecimento, tá? Então vai, pesquise. Hoje tem uma série de coisas para pesquisar. No passado não tinha.
E pensa sempre no médio e longo prazo, porque demora para fazer as coisas não são rápidas, tá? O que é rápido é tu daqui a pouco fazer uma transformação, se tu tá lá no teu motel, se tu já tem o teu motel, aí tu consegue fazer rápido se tu tiver também a questão do capital. Mas é outra situação. Perfeito? Dúvidas? Bom, a Cris perguntou se ela vai ficar disponível. Bom, pessoal, caminhando para o finalmente, né, da live. Grandes aprendizados aí para vocês para 2021, tá? Ficar ligados. Primeiro, né, sem desculpas. A gente teve aí um último trimestre muito bom de 2020, tá? Então não dá mais para fazer desculpas, sem desculpas. A hora é de agir, de ação. Foco no negócio, foco no teu motel, foco no negócio, foco nas ações. Deixa de lado a questão do concorrente, deixa de lado as notícias, tá um saco de ver notícia, na realidade sempre foi, né? Então deixa de lado. Se já é da nova motelaria, se já está com um motel legal, em crescimento, seja humilde para poder construir o teu crescimento no longo prazo, tá? No longo prazo, levem isso, tá? Nosso negócio não é negócio de voo da galinha, é negócio de longo prazo, é negócio que se sustenta e dura décadas se for bem administrado. E a outra mensagem que eu queria deixar para vocês, que foi aquilo que eu falei de 2021, que inclusive o Edu está me perguntando ali se o resultado se manterá, eu acredito que sim, mas tenha cuidado com o caixa, cuidado com o excesso de confiança, cuidado com os fornecedores, cuidado com as medidas restritivas, né, de alguns governadores, como o Dória fez agora em São Paulo, etc., ficam se aventurando ainda com algumas coisas. Tenham atenção com isso. Vai ser um ano bom para nós, acredito eu, né? Não sou vidente nem nada para poder saber, e repito aquilo que eu falei, que estabilidade não existe, mas a mudança de paradigma que a gente viu no último trimestre, isso veio para ficar. Então aqueles motéis que já estavam adaptados, que o cliente foi e gostou, que está com NPS alto, que está com comentários legais, que o pessoal está gostando, está com um preço adequado para o mercado onde ele está inserido, para o tipo de padrão de motel, é óbvio que ele deve seguir uma rota de crescimento, tá? Sempre com essas ressalvas, Edu, que eu fiz. E deixo o convite aí para quem ainda não investe junto com a gente. Quem tem curiosidade em investir, pode me perguntar. A oferta do Drops Campinas está aberta. Ela vai se encerrar. Não adianta depois que se encerrar. Ah, Vinícius, eu queria ter entrado lá no Drops. Não. Ah, aquela rentabilidade que tinha... Não. A rentabilidade do Drops é 15,39% ao ano, tá? Lá no Drops Campinas, o que a gente almeja. Então é muito interessante, existe uma rentabilidade mínima, então o investidor ele entra, ele tem um mínimo garantido e conforme o motel vai faturando mais, ele pode ganhar mais. E além disso, pessoal, você tem acesso aí às transformações, tem um relatório todo mês lá, recebe uma foto, explica, agora a gente está fazendo isso, o motel está faturando tanto, a taxa de ocupação, tem uma série de dados interessantíssimos, porque o nosso setor tem isso, é difícil ter informações, né? É muito raro tu ter. Na realidade não existe, né? Se for eu queria saber o faturamento do motel. Sabe que alguém te diz, o cara faturou, não sei o quê. Mas tu não tem. Em lugar nenhum, fora, dentro, os investidores da Blocks, em lugar nenhum tem isso. Publicamente lá, né? Fechado os investidores. Mais de 200 pessoas, né? Que podem acessar o faturamento daquele motel específico, porque são investidores. Então quem é sócio dessa unidade, quem é investidor, ele tem acesso a essa informação e é o único lugar que tem isso, porque lá é um número fidedigno, né? A gente está falando de uma oferta pública regulada pela CVM, existe uma série de regras que a gente tem que seguir, então por isso que é muito interessante. Eu deixo o convite e deixo também aí a mensagem para vocês, que a gente tenha um ótimo 2021,
Vocês sabem que podem contar comigo. Eu tô aqui no Instagram, eu tô no WhatsApp, nos nossos grupos do WhatsApp. Nesse mês de janeiro, a gente encerra aí a primeira turma de mentoria, que começou no ano passado. Tem alguns que estão me assistindo que são da mentoria. A gente está bolando aí um final de mentoria legal, com algumas ações ainda que a gente vai executar nesse mês de janeiro. E fiquei muito feliz também com esse negócio da mentoria, porque o resultado foi surpreendente. A gente teve motéis com resultado muito bom. Teve gente que entrou 2020 mal, mas mal mesmo, e saiu com 2020, no final de 2020, muito bem. Então isso é para isso que eu tô aqui, tá? Esse é o que motiva a gente a poder estar aí compartilhando conteúdo, o resultado dos motéis, que é o que motiva. Esse que é o grande motor. Porque se não tem resultado, se fica só na teoria, para mim não serve. Quem me acompanha sabe disso. O meu negócio é o mundo real, não o mundo do achismo, o mundo do que vai ser, é o mundo real. É para isso que eu tô aqui. Podem contar comigo, qualquer coisa, tirem dúvidas. Um grande abraço e uma ótima semana, um ótimo mês de janeiro, né? A gente começar o ano aí, ó, produzindo, pessoal. Um abraço a todos vocês.